O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa do Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Coração santo, coração de Jesus, coração aberto, coração cheio de amor e de misericórdia. Olhando a sua estampa, ó Senhor Jesus, recordamos da sua aliança conosco e recordamos da sua bondade infinita. Ó coração aberto de Jesus, oferecemos aos teus pés os nossos sacrifícios, as nossas reparações, diante de tanto erro que os fiéis e os não fiéis lhe fazem injúrias. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sacratíssimo coração de Jesus. Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, na liturgia de hoje, do Gênesis, para que o texto se torne um texto litúrgico, os textos foram cortados de vários pontos para encaixar num texto litúrgico, num contexto em que estamos analisando. Sara viveu 127 anos. Morreu em Cariate. Como Abraão não tinha uma terra, não tinha um lugar para sepultar a sua esposa, ele vai até outro lugar e pede a terra. E se eu pedir a terra ou comprar essa terra se torna minha, como o que temos hoje, uma propriedade, se a gente compra. Mas Abraão se lembra da aliança que Deus fez com ele, que ele seria ter uma nação e ter uma terra. Não se preocupa em sepultar a sua esposa. A morte nada mais é do que o encontro com Nosso Senhor. A morte é uma entrega total àquilo que nós iniciamos a nossa caminhada com Deus e terminaremos com Deus. E junto dele, ele vai nos dar uma morada. Muitos lugares. E o texto bíblico nos lembra também que Abraão se preocupa com o seu filho. A preocupação em seu filho manter a aliança. O seu filho Isaque. Ele sabe que não vai ter os cuidados da mãe. Então ele se preocupa com o seu filho para ele manter a aliança. E se a mulher não quiser vir comigo para essa terra, develeis levar o teu filho para a terra de onde saíste. Guarda-te e leva o meu filho de volta para lá. É o cuidado com a educação, é o cuidado com a descendência. Amados,
A ressurreição e a vida é para nós e os nossos. Transmitir a fé e guardar a aliança se faz necessário para aqueles que vão nos substituir e aqueles que é o meu verdadeiro tesouro. A gente dá muitas coisas aos filhos, dá um bem-estar, coisas materiais, e esquecemos de o maior presente para dar aos nossos filhos, netos, sobrinhos, é a salvação. É a fé em Jesus. Olhando esse texto de guardar a fé e transmitir a fé, o texto bíblico de hoje é de Mateus. No meio de tantos milagres que nós estamos ouvindo, a expulsão do demônio, a cura ontem de um paralítico que vai levar a sua cama a Jesus, não consegue passar nem pela porta, passa pelo teto. Mateus conta o seu próprio milagre, que é a sua conversão. Mateus estava na coleteria de impostos. Coleteria de impostos numa banquinha. Ele cobrador de impostos, mas ele também roubava, porque ele cobrava mais o imposto. Jesus olha aquele homem, por isso que ele diz, eu quero misericórdia, não quero sacrifício, que logo após eu vou explicar. Ele olha o Mateus e vê ali um pecado enraizado, um homem em pecado mortal, enraizado e não quer sair daquele lugar de pecado. Jesus olha com misericórdia. Ele olha a todos nós com esse olhar. Ele não vê o pecado, mas ele vê a pessoa. Mateus não era homem íntegro e inteiro. Era um homem em pedaços. Jesus vê Mateus e diz, quero restaurá-lo. Eu quero que a sua natureza seja pura. Vem, Mateus, segue-me. A iniciativa é de Deus, mas a resposta tem que ser humana e nossa. Mateus olha aquele homem, vê os prodígios, vê os milagres, vê as curas que ele fez. E Mateus diz, eu vou. Ele deixa tudo. É a mesma coisa da cama de ontem. Ele deixa aquilo que aprisionava para ser livre. Mateus agora é livre. Mateus agora, ele é curado pela palavra de Deus e pelo chamado de Deus. Assim nós devemos ser. Renove o seu chamado, renove a sua vocação, renove o seu casamento, renove a sua paternidade, renove a sua maternidade, renove a tua fé em Jesus. Ele diz, vem, segue-me. Eu não quero mais escravo, agora eu quero santo. E nada mais é, quem ama se sacrifica. Então Mateus diz, aquilo não tem mais sentido para mim. Agora o que tem sentido é o Mestre, é o Senhor. Eu não sei o que Ele vai me dar, eu não sei aonde mais Ele vai me levar, mas eu sei o que Ele é, um caminho, a verdade e a vida. Então eu vou. Ele deixa a coleteria de impostos e segue Jesus. Agora o Mateus vai ser livre, mas vai ser pobre. Enriquecido por Cristo. Se você deixar, eu darei 100 vezes mais. Mateus vai, ele recompensa a Nosso Senhor. Ele olha a bondade de Deus. É o início do amor. Eu deixo. Chama e faz um banquete. Primeiro a confissão, reconhecer que é pecador, e depois a Eucaristia, o banquete. Faz o banquete, ele vai chamar quem?
os pecadores do qual ele vivia. Mateus faz o banquete e diz assim: eu experimentei. Agora eu sou homem mesmo. Eu sou homem livre. Então eu quero chamar vocês que são aprisionados do pecado para fazer a mesma experiência que eu. Uma experiência de salvação, de liberdade, de conversão. Amados, quando Deus se chama, você precisa também chamar aqueles que estão no pecado e mostrar: esse me libertou. Esse é o Senhor. Você precisa mostrar a verdade. Você precisa mostrar quem é Jesus. Não é para dizer: olha, eu reconheci. Era um jantar. E lá no jantar há uma revelação. Eu quero misericórdia, não sacrifício. Por que misericórdia? Porque o tempo todo nós devemos clamar a misericórdia de Deus, a infinitude de Deus, porque se nós chamarmos a justiça de Deus, a igreja de Deus e o povo lá fora que não está na aliança, que não está nos caminhos, nós vamos sentir a ira de Deus. E o sacerdote que estava no templo e o judaísmo oferecia o sacrifício sem se sacrificar e sem amor. Era só um gesto ritual. E Jesus, olhando para o outro, exercita misericórdia. Então ele diz para nós: faça o mesmo. Sou eu que tiro, sou eu que retiro o peso. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sou eu. O peso dos pecados e o excesso das leis incorporadas ao judaísmo não me fazem encontrar os corações e não faz eu reinar em vós. Ele foi experimentado e levou os outros. Faça o mesmo. Um simples almoço, um simples lanche, um suco, uma moeda ao mendigo, a um desfavorecido, você dá a moeda e dá a Jesus. Você tem que dar aquilo que você tem de melhor. E o melhor é o Cristo e sua infinita misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.